desta passagem, desta palavra que Ele me concedeu já faz um bom tempo para trazer para os irmãos. Livro de 2 Pedro, vai para Apocalipse. Antes, glória, de 1 João. Glória ao nome de Jesus. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler todos atentamente, porque é uma passagem bastante importante para nós aprender sobre esta passagem. Assim diz a palavra de Deus: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha o que a Bíblia diz: a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 20. Vamos ler até o 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Se coloque sobre os seus lugares. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amados irmãos, a passagem que nós lemos fala acerca desta palavra. Glória a Deus. Todos nós possuímos uma Bíblia sagrada. Talvez você use a Bíblia, eu sei que você considera como a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É verdade, é a palavra de Deus. Você sabe como surgiu a Bíblia Sagrada? Como foi que ela chegou até nós? Será que a Bíblia ela possui algum erro de interpretação? Porque a maioria das pessoas, até mesmo os pregadores, prega um texto de maneira diferente. Se eu pregar João 3,16, eu vou falar do amor de Deus. Se outra pessoa for pregar, vai falar de outra forma, a forma de interpretação. Só que a Bíblia clara, ela é a mente de Deus. Oh, glória. Quantos tem a Bíblia diz glória? Glória. Quantos tem a Bíblia diz aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu fico muito regozijado, muito feliz, porque deste livro aqui, o único livro que deve ser reverenciado é o livro da Bíblia Sagrada. Irmãos, pense no livro que foi bastante perseguido desde o primeiro século até o século XV. Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, foram queimados mais de 2.000 livros da Bíblia. Por quê? Porque ele fala a respeito de Cristo e fala a respeito do nosso Deus. Irmãos, esta palavra aqui, ela é digna de toda reverência, ela é digna de todo respeito. Quando as pessoas pegam esta palavra aqui, coloca na estante, coloca no rack para enfeitar a casa, para enfeitar o armário, aí abre lá no Salmo 91, achando que vai fazer algum efeito, abre lá no Salmos 23, ao fazer a pergunta: você sabe o Salmo 91? Você sabe os Salmos 23? Aí deixa a Bíblia lá no Salmos 91, parecendo que vai fazer algum efeito, sendo que a Bíblia, ela é para ser estudada. A Bíblia foi escrita para ser meditada e não em lugar para fazer enfeite de casa, de armário ou de rack. Irmãos, a Bíblia é um livro muito lindo, muito forte. Ela fala acerca de Cristo, ela fala acerca do reino de Deus. A Bíblia Sagrada, glória a Jesus, ela revela acerca
criação do universo, ela revela acerca da origem dos patriarcas, da origem da igreja, da origem do povo de Deus, da origem do evangelho de Cristo. Mas o que eu vim pregar aqui esta noite é: será que a Bíblia é para a gente confiar verdadeiramente? Será que a Bíblia é confiável nos seus manos escritos? Será que a Bíblia é sagrada? Essa Bíblia que nós meditamos, essa Bíblia que nós carregamos quando nós vamos evangelizar, quando nós pregamos para alguém, será que essa Bíblia ela é confiável? Será que há verdade nesta Bíblia aqui? Logo de começo a Bíblia diz em Mateus 24:35, até Paulo citou essa passagem, não sei se foi hoje. A Bíblia diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, ele dá uma afirmação que a sua palavra não hão de passar. Quando Jesus diz: passarás os céus e passarás a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Aí o salmista vai escrever o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 89: para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece para sempre no céu. Oh glória, esta palavra, ela é digna de toda reverência, ela é digna de todo respeito. Eu creio, meus irmãos, que vocês que leem a Bíblia não colocam a Bíblia no seu quarto para enfeitar o seu quarto. Eu creio que você não comprou a Bíblia só para dizer que possui uma Bíblia sagrada, só para dizer que você é pregador, que tem uma Bíblia grande, que tem uma Bíblia bonita. Eu creio que você tem uma Bíblia sagrada para meditar nela, para meditar nas Escrituras sagradas de Jesus Cristo. Oh glória, quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, porque a palavra que eu vim trazer aqui é uma palavra bastante importante para nós aprendermos. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro, nós sabemos que foi um dos apóstolos que Cristo escolheu, que Cristo estabeleceu para pregar o evangelho. No livro de Mateus, capítulo 10, a Bíblia revela o nome dos apóstolos que Cristo chama. Um deles é Pedro e o seu irmão André, Simão, que é chamado Cefas ou Pedro. Jesus chama Pedro também para pregar a palavra dele, para anunciar o seu evangelho. Muitas pessoas dizem, irmãos, que Pedro, ele não escreveu o seu livro, que é o mesmo do seu nome, que a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, que é o que nós meditamos e é o que nós lemos. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele morreu numa morte terrível. Nós sabemos que na história, Pedro, ele foi perseguido por um imperador chamado Nero. A história diz que esse imperador era o imperador de Roma, um imperador de uma cidade terrível que perseguia os cristãos. Hoje à tarde, eu, a pastora e a irmã da hora, estava citando a história que aconteceu com nossos irmãos. Porque, irmãos, nós viemos para a igreja, nós sentamos na cadeira, nós damos glória a Deus, é para agradecer. Sabe por quê? Porque no primeiro século, no século XV, no século XVI, no século XVII, a história diz, irmãos, que os nossos amados irmãos, o fruto do evangelho, foram mortos por causa desse livro sagrado que possuía o livro sagrado. No século XV, a história conta que muitos cristãos eram mortos nas arenas, expostos, sabe por quê? Para ser mortos por leões, para ser mortos por onças. Muitos cristãos, irmãos, muitos amados nossos morreram por amor a este livro sagrado. Mas o que eu venho trazer aqui para a irmã, para a nossa meditação, para a nossa frutificação no evangelho esse livro é um livro confiável para nós meditar, para nós acreditar, para nós ler, a saber de Cristo Jesus, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
Jesus. Todos vocês aqui têm uma Bíblia, amém? Glória a Deus. A Bíblia, ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos ímpios e a felicidade dos crentes. Eu vou repetir. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, ou melhor, a condenação dos ímpios e a felicidade dos crentes. Leia a Bíblia para ser salvo, creia nela para estar seguro, pratique ela para ser santo. Glória. Vou repetir para você me entender. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique ela para ser santo. Glória. A Bíblia, ela contém luz para nos alumiar, ela contém sustento para nos alimentar. Glória. Nós sabemos um ditado muito lindo acerca deste livro. A Bíblia, ela é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, o guia do cristão e a espada do soldado. Glória. A Bíblia Sagrada, ela é usada em muitas formas. Para você ver que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, sabe quando? A Bíblia Sagrada, ela começou a ser Bíblia em Êxodo capítulo 19 e o capítulo 20, quando Deus desce do céu e dá as tábuas da lei para Moisés. 10 mandamentos. 10 mandamentos. A Bíblia Sagrada começa a ser revelada a partir daquele século, a partir daquele momento que Deus estabelece 10 mandamentos para o seu povo. Irmãos, é um livro muito lindo, é um livro que nós temos que meditar todos os dias. Era para ser toda hora, todo momento, mas tem que ser meditado todos os dias. Se eu fazer uma pergunta aqui para todos que aqui estão presentes, todos vocês, incluindo eu também, meditamos todos os dias neste livro sagrado. Eu te faço a pergunta: qual é mais fácil, a gente mexer no celular mais hora ou do que ler a Bíblia Sagrada? Fica aí essa resposta. Será que nós meditamos 10 horas de relógio na Bíblia Sagrada ou passamos 1 hora de relógio rapidamente no celular? É claro que é no celular, porque é uma luta travada para nós meditar neste livro. A irmã Jaciara leu aqui Apocalipse 1:3, e é verdade, porque Satanás, ele não quer que nós medite na Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado é aqueles que lê, bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurado os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está. Glória seja dada ao nome de Jesus. Confesso que minha garganta não está muito boa, mas Jesus vai. Glória a Deus. Estou muito dependente de Jesus esta noite. Glória a Deus. Irmãos, pense no livro que foi muito perseguido, principalmente na Catedral do Vaticano, aonde está o príncipe de Satanás, aonde está o Papa, aonde está o filho do diabo. Muitos livros sagrados foram queimados, lançados à fogueira. Para quê? Para que muitas pessoas não se convertessem ao Evangelho de Jesus Cristo. Oh, glória! Na história da igreja, na origem da igreja, na origem do Evangelho de Cristo, um imperador chamado Nero, que é considerado como o anticristo do primeiro século, perseguiram muitos irmãos nossos. Você acha que hoje, irmãos, se fosse se comparar com o tempo daquele tempo, na antiga era, a gente não passa por nada, porque tem pessoas que passam por uma prova, o dinheiro não cai na conta, vou parar de ir para a igreja. Não tem comida dentro de casa, eu vou parar de ir para a igreja. Você acha, se você vivesse naquele tempo, você vê o seu filho sendo comido por leões e sem você poder fazer nada, você vendo a sua mãe sendo mordida por leões, sendo mortos à espada, sendo colocado em uma cruz em forma de X dentro de
de um mar, sendo jogado em uma fogueira, amarrado com os pés, amarrado com as mãos, e dizendo ainda que Jesus Cristo era o Salvador. E todos os livros sagrados eram queimados à praça pública. Para quê? Para querer parar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 12, olha o que Jesus diz: se um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Oh, glória! Nós somos o fruto do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que eu amo a Jesus. Eu não estou na igreja porque tem gente me forçando a vir para o culto. Eu não estou pregando porque tem gente me forçando a eu pregar. Eu não estou dando glória porque alguém me força a eu glorificar. Eu dou glória porque muitos irmãos meus morreram por amor a Cristo. E eu estou aqui não é porque é de mulher, eu não estou aqui porque é de homem, eu não estou aqui porque é de presidente, por causa de fama. Eu estou aqui por causa dele. Glória a Deus, meu Deus. Santo Deus de Israel. Oh, meu Pai, me todos, meu Deus. Glória a Jesus. Irmãos, na Bíblia Sagrada que nós temos, possui 4 evangelhos. 4 evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas. Sabe como foram escritos os evangelhos? Memória. Como assim, irmãos? Memória. Você vê que o livro de Mateus é o mesmo que tem o livro de Lucas. O mais diferenciado de todos é Marcos e João. Mateus e Lucas falam do nascimento de Cristo, mas Marcos não fala. Mateus fala acerca do nascimento de João Batista, mas Marcos não fala. Lucas fala. Os evangelhos, 4 evangelhos foram escritos por memória. Por exemplo, um judeu na época de Jesus Cristo era cristão, servia a Jesus, e eles ouviam as parábolas, eles ouviam as palavras que Jesus falava, e após a morte e a ressurreição de Cristo, eles gravaram as palavras que Jesus falava e começaram a escrever em um papel chamado pergaminho. Então naquela época eles escreveram, e daí foi passado de geração a geração. Eles contavam aos seus filhos, contava assim: houve um homem chamado Jesus que fez tal milagre, que fez tal maravilha, e escrevendo por memória, para você ver que Deus, Ele permitiu tudo isso para nós ser salvo. Você sabia que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 40 homens, dentre eles pastores, doutores, reis, profetas e sacerdotes. Mas tem um porém, é a passagem que nós meditamos em 2 Pedro 1, 21, 19 ao 21, que homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho incrível, irmãos, que os homens que escreveram a Bíblia não estavam no mesmo lugar. Os homens que escreveram a Bíblia, um estava em um país, outro estava em outra cidade, outro estava em outro continente. Só que o Espírito de Deus revelou as Sagradas Escrituras. Oh, glória! E preste a minha atenção, que isso aqui vai edificar a minha vida e a sua vida. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela não foi escrita em português. A Bíblia que nós temos, que tem a Bíblia, levanta a mão. Com a Bíblia, levanta a mão aí. Essa Bíblia que nós possuímos, ela é escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Hebraico, aramaico e grego. 3 idiomas a Bíblia possui. Só que um padre que se converteu para pastor, se converteu a Cristo, chamado João Ferreira de Almeida. Aí você abre a sua Bíblia, logo no começo vem aí Revista Corrigida de Almeida. A minha Bíblia diz Revista Corrigida de Almeida. Esse Almeida aí foi um padre que se converteu ao Evangelho de Cristo, e ele traduziu a Bíblia do grego para o português. Oh, glória! Vou repetir: esse padre aqui que se
capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh glória, o salmista diz que a Bíblia é a lâmpada para os pés dele e luz para o seu caminho. Oh glória, a Bíblia também ela é servida, ela é usada como luz para o caminho, como clareza para aquele que está na escuridão. A Bíblia diz também no livro de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Agora eu vou começar. A Bíblia ela possui 1189 capítulos e possui 31.104 versículos. Agora, vou repetir para você me entender. A Bíblia Sagrada, todas as Bíblias que nós usamos, que nós possuímos, até a sua que está na sua mão, ela contém 1184 capítulos e ela possui 31.104 versículos. Só que na King James ela possui 31.102 versículos, 2 versículos a menos possui a Bíblia King James. Mas qual foi a Bíblia King James? Foi a primeira a chegar no Brasil, a primeira tradução a chegar no nosso país. Só que não tem diferença nenhuma, porque a Bíblia é a mesma, tanto a protestante quanto a católica e quanto a nós que nós servimos a Cristo, que somos cristãos. A Bíblia também ela é escrita, e sabe em quantos livros? 66 livros. Eu vou repetir, a Bíblia foi dividida em 66 livros. Vou repetir para você me entender. A Bíblia ela é escrita em 66 livros. Dentro desta Bíblia tem uma pequena Bíblia, que é o livro de Isaías, que é composto por 66 capítulos. Oh glória, irmãos, essa Bíblia Sagrada ela é confiável. Você pode meditar, pode acreditar, porque ela é a palavra de Deus. Paulo revela no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16: porque toda a escritura é divinamente inspirada, oh glória, para que o homem de Deus seja perfeito em toda a sua obra. Eu vou repetir, a palavra inspirada ela é composta por duas palavras gregas que significa Theos Pneustos. Eu vou repetir, a palavra inspirada por Deus é composta por duas palavras gregas que significa Theos Pneusto. O que significa a palavra Theo? Significa Deus, e Pneusto significa respirar. Então logo a Bíblia significa o respirar de Deus. Eu vou repetir para você entender, para você dar glória a Deus. A Bíblia Sagrada, Paulo revela em 2 Timóteo 3,16: porque toda a escritura é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito em toda sua obra. Vou repetir, a palavra inspirada ela é composta por duas palavras gregas, Theos Pneusto, que significa Theo, significa Deus, Pneus significa respirar. Então logo a Bíblia Sagrada significa o respirar, o respirar, o respirar. Glória a Jesus. Então a Bíblia Sagrada é o respirar de Deus. Oh, glória. Ela contém luz para dirigir, contém luz para sustentar, contém luz para nos clarear. É porque dela que nós estamos esta noite. Glória. A Bíblia possui 66 livros. E quais são os 66 livros? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Êxodo,
Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, glória, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 39 livros do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, glória, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Esta é a Bíblia Sagrada. Glória! Quantos possuem a Bíblia Sagrada? Eu digo com toda certeza, quando você meditar nela, pode crer, pode acreditar. E eu digo para você, só para edificar a sua fé, só para aumentar a nossa fé, Deus, Ele tem feito algo grande comigo. Como assim, irmão? Olhe para mim aqui só para edificar um pouco a sua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quando eu cheguei aqui nesta igreja, logo no começo da minha conversão, glória, eu não conhecia nada da Bíblia. A pastora perguntava: procura o livro de Gênesis. Eu ia para Apocalipse. Procura o livro, glória, de Gênesis. Eu ia para Apocalipse. Várias vezes ela fazia torta na cara, eu tomava cara torta na minha cara, porque eu não acertava os livros da Bíblia. Em uma certa feita, 2 varões, ele falou assim para mim: irmão, você vai orar agora para Deus repreender o espírito de Jezabel, para Deus matar o espírito de Acabe, para Deus repreender o espírito de Dalila. Eu, inocente, sem conhecimento, não sabia quem eram esses homens, achando eu que eram homens de Deus e mulheres de Deus. Aí, em um ciclo de oração, um culto de oração, um culto fervoroso, eu dizendo: Deus, pega a Dalila, Jesus, pega Acabe, pega Jezabel, se eu saber quem era, pega Jesus, pega eles, acaba com eles. Aí aconteceu um tumulto, aconteceu uma coisa que a mulher ficou retada: você está me chamando de Dalila, você está me chamando de Acabe. Aí eu falei: não, pai, não está na Bíblia Acabe, Jezabel, Dalila, não é homem de Deus. Só que ela sabia quem eram aqueles homens e aquelas mulheres, eu não sabia. Então, irmãos, aquilo ali serviu para uma coisa, porque nem tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, não é porque aconteceu, não é, era porque tinha que acontecer, porque Deus tem um propósito naquilo, oh glória, e serviu para a minha edificação, oh glória. Aí a pastora me deu um conselho: já que você não tem conhecimento, já que você é um pouco indouto no conhecimento, agora meta a cara na Bíblia, oh glória. Irmãos, eu aproveitei o meu início da minha conversão, eu comecei a meditar nessa palavra aqui, ó. Se eu fosse para a escola, eu levava ela, eu ficava no intervalo meditando nas Sagradas Escrituras. Aí chegou um tempo que o povo estava dizendo: aquele menino lá está doido, ficou maluco, porque onde vai leva a Bíblia. Aí teve um dia que minha mãe mandou pegar pó de serra na serraria. Peguei a Bíblia Sagrada, eu vou levar a Bíblia para a serraria. Cheguei na serraria, aí eu falei: irmã, amados, tem pó de serra aí? Tem maravilha? Tem. E tem pó? Tem. Aí eles ficaram olhando para mim assim: mas você vai pegar pó de serra? Aí eu falei: vim pegar pó de serra com um saco na mão e com a Bíblia Sagrada. Oh, glória, se eu fosse em Milton, eu levava a Bíblia. Se eu fosse no mercado, eu levava a Bíblia.
toda, oh glória, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu fui desafiado na escola. O meu colega que eu andava tanto falou assim pra mim: já que você vem todos os dias com essa Bíblia pra escola, tu vai perder de ano. Aí eu falei: vou perder? É por isso que muitos amigos deixam de andar com você, porque você começou a trazer a Bíblia. Aí eu falei: foi. Vamos ver no final do ano quem vai passar, se é eu ou se é você. Chegou o final do ano, glória. Sabe quem me aprovou? Não foram os homens, quem me aprovou foi Jeová. Jeová Rafa. E aquele que disse que eu ia perder, eu passei de ano e ele perdeu, não por vanglória, mas porque ele desafiou não a mim, mas a Bíblia Sagrada. Irmãos, todos os dias, acredite, todos os dias eu levava a Bíblia para a escola. Todo o intervalo eu pedia a ordem, a diretora, quando era época de diretora, pedia o diretor para pregar na biblioteca. Eu pregava, muitas pessoas iam para a biblioteca, enchiam de gente, muitas pessoas ouviam a palavra de Deus, muitos jovens se converteram. Por quê? Porque a Bíblia tem que ser pregada, a palavra de Deus tem que ser falada. Então o conselho que eu te dou, se você é crente, olha o que eu estou falando, se tu é crente, não tenha vergonha de usar a Bíblia, não tenha vergonha de mostrar que tu é crente, porque se tu se envergonha dele, ele vai se envergonhar de ti naquele dia. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, 32, 33: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Jesus está falando, não é basicamente da confissão de fé, que alguém aceita aqui, aceita Jesus, quero ser crente. Não! Jesus está falando, sabe de quê? Porque isso aí é fácil. A pessoa vai aceitar Jesus, é claro que vai aceitar na igreja. Sabe o que Jesus está falando? É dessa forma. Você está na rua, você está com roupa de crente, a Bíblia está com a bolsa, em vez de andar com a Bíblia na mão, bota a Bíblia onde? Na bolsa. Está com mochila, em vez de botar a Bíblia na mão, a Bíblia está onde? Na mochila. Fala, por que tem vergonha? A não ser se estiver chovendo, né? Mas eu não me envergonho, eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque teve uma época que eu estava na minha casa, na casa da minha mãe. Eu tinha saído da minha casa, aí as autoridades, as polícias tinham descido naquele dia. Eu estava com a Bíblia na mão, eu tinha acabado de sair de casa. Irmãos, acredite em Deus, eu estava com a Bíblia assim, ó. Eu estava com outra Bíblia que era branca, a capa era branca, que ela tinha me dado. Eu tinha botado o pé na porta da minha casa, só que eu de longe vi o bico da pistola assim, ó, na parede. Eu falei, eita, meu Deus, tem alguém ali, nessa até a polícia. Eu falei, eu vou ter que ir, porque se eu voltar, vai achar que eu estava correndo. Eu botei a Bíblia aqui, eu fui de mocinho assim, devagarzinho, de ponta do pé, e eu vi o bico da pistola perto assim, ó. Aí eu cheguei lá, o policial olhou pra mim assim. Vi a Bíblia na minha mão. Me parou? Não. Claro que não. Glória. Eu vi muitos policiais na minha rua. Eu passei com a Bíblia Sagrada na mão, glória. Porque eles estavam armados. Eu estava mais armado ainda, oh glória. Irmãos, se tu saísse isso daqui, é sinal de desarmado. É sinal de desarmada. Porque a Bíblia, ela é uma arma. Meia. Aleluia, Jesus. Então, esse livro aqui tem me honrado muito. Porque quando eu entrei, quando eu aceitei Jesus, eu não me envergonhava. E até hoje, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sirvo a Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Eu não tenho vergonha de dizer que sou pentecostal. Porque tem pessoas que têm vergonha. Aí dança no manto, sente o poder de Deus aqui na igreja. Aí quando chega lá fora, você é daqueles crentes que fica rodando a igreja. Se me perguntar, eu sou até morrer, mas eu não vou morrer, você é arrebatado. Glória. Se alguém me perguntar, tu é crente daqueles que rodam? Não, é daqueles que pulam. Glória. É daqueles que sapateiam. Glória. Prega. 30 dias. Literal. 30 dias. Você tem que ouvir isso aí. 30 dias. Todos os dias. Eu acordava às 6 horas da manhã para ir pro colégio. Dar o carvão.
horas. Aí eu comecei a sentir, eu começava a sentir, né? Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo aqui, irmão, eu trabalho para eu servir a Jesus, mas Jesus me pegou de jeito. É por isso que tem pessoas que Deus vai começar a lançar um anzol no nariz. Não se preocupe não, porque Jesus sabe como lhe pegar, ô glória. Então Jesus lançou um anzol dentro do meu nariz, me pegou de jeito. Eu estava retardando, né? Aí, glória a Jesus, eu sentado lá no sofá assistindo BATV, que eu gostava de notícia, assistindo BATV com um copo quase desse tamanho que maior, de Coca-Cola com uma caneca de café. Glória, eu lá sentado lá, assim, eita, que notícia forte. Aí o Espírito de Deus falou assim no meu coração: vá para a igreja. Eu falei: Jesus de Nazaré, vou para a igreja? Será que hoje tem culto? Eu falei: vou lá, né? Talvez vou lá. Mãe, vou para a igreja. Vá, glória a Deus, vá para a igreja. Isso aí. Peguei aquela Bíblia que é o Novo Testamento, aquela pequena, botei aqui do meu lado, vim para a igreja. Aí cheguei ali onde a Kombi fica, aí eu ouvi um movimento, aqui dentro. Falei: vou voltar, porque tá, o negócio está estreito lá dentro. Voltei até a Kombi. Aí quando eu cheguei aqui no portão, eu senti um movimento aí. Aí a pastora já estava de joelho, já estava orando. Jesus, pega aquele neguinho dá trabalho, pega ele, Jesus, pega ele. Aí quando eu cheguei aí, ó, nesse portão aí, quando abriu a porta, quando abriu a porta, irmãos, fecharam a porta e o movimento estava tendo aqui dentro, um círculo de oração, estava pegando fogo, meu irmão. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui para essa coluna aí do meio, ó, essa coluna, aí eu botei a cabeça assim, fiquei assim, meu Deus, e agora? Como você está aqui? Aí eu fiquei assim, ó, meditando na mente, aí me pegaram, botaram a mão na minha cabeça, eu caía. Aí chegou um círculo aqui de oração, aí eu fiquei no meio, a pastora botava, eu caía, eu levantava, falei, caía, eita meu Deus, agora? Aí botava a mão, caía. Aí teve uma vez que ela batiza ele com o Espírito Santo e com fogo, glória, imediatamente, irmão, eu recebi o dom de falar em línguas estranhas, glória, e creia em Deus. O meu pé começou a ficar queimando. Parece que Jesus colocou duas brasas, um no esquerdo, o outro no direito. Eu comecei a marchar, a sapatear. Você acha que uma hora dessa estava parada? Quando eu fui batizado, uma hora dessa eu estava sapateando no poder. Era eu entrar nessa igreja, eu sapateava. Eu tinha uma pereba aqui no pé direito, aqui, ó, parecendo uma lastimonha. Aqui nesse pé direito, quando eu ia para a escola, meu pé doía. Eu não entrava de sapato, eu ia de sandália. Mas quando eu vinha para a igreja, eu colocava o sapato. Doía de casa até a porta da igreja. Quando eu entrava aqui, eu não sentia. Aí quando eu saía daqui, o meu pé estava rosa, de tanto sapatear. Então o conselho que eu dou para você é: não se envergonhe de Jesus. Não tenha vergonha de dizer que você é crente no seu trabalho. Não tenha vergonha de dizer que você é crente na sua casa, na sua escola. Ah, se eu estivesse estudando uma hora dessa, para você que estuda, se eu estivesse estudando uma hora dessa, você acha que eu perdi algum intervalo? Se eu não pregasse no intervalo, eu ficava lendo a Bíblia. Se eu não pregasse uma sala para você ver que as professoras gostavam tanto, que quando eu estava na minha sala no quinto horário, ela saía da sala dela para pedir permissão. A minha professora vai dizer: deixa ele pregar na minha sala. Oh, glória. Eu abri a boca para dar glória a Deus, porque eu não queria estudar. Aí comecei a pregar, e os demônios se manifestavam e Jesus era glorificado. Então o conselho que eu lhe dou é: não se envergonhe de ser crente. Não se envergonha, não tenha vergonha de dizer que você é crente no seu trabalho. Porque se tu honrar Jesus, Jesus te honra. Irmãos, e daí, quando ela disse assim, ó, comece a ler a Bíblia. Comecei a ler. Sabe o que ler? Roer a Bíblia. Comecei a roer. Perdi as madrugadas. Quer dizer, não perdia, eu ganhava as madrugadas. Ficava de meia-noite até 3 horas da manhã lendo as Sagradas Escrituras. Ficava de 11 horas da noite até 4 da manhã meditando nas Escrituras. Talvez tu pare e pense assim: meu Deus, como é que ele consegue gravar tantos versículos? Isso não é eu não sei, irmãos. Isso vem de lá de cima. Porque nenhuma capacidade minha teria capacidade de gravar tantos
versículos que Deus abriu minha mente. Para você ver que quando ela diz assim, ó, comece a ler a Bíblia. Porque você está precisando, você está se conhecendo. Aleluia a Deus, glória a Deus. E aquilo ali foi como uma oportunidade. Você que é recém-convertido, aproveite que as chamas ainda estão ardendo no teu peito. Porque quando essa chama esfriar, apagar, vai perder o ânimo de meditar nisso aqui, ó. Porque hoje já é trabalho, você com o celular, já é trabalho, você trabalhando, já é trabalho, você, como é? Você com as responsabilidades dentro de casa, arcar com as despesas dentro de casa, já é trabalho. Para meditar, chega do trabalho cansado, aí tira a roupa, vai tomar banho, aí deita na cama, aí viaja para Jerusalém, mais de 4 horas de relógio, aí quando acorda já é 6 horas da manhã, e a Bíblia não lê, aí vai para o trabalho de novo, a mesma rotina, aí do trabalho, se arruma, vem para a igreja, só lê a Bíblia dentro da igreja, aí quando sai da igreja, toma banho, janta, a barriga pesa e a preguiça vem, aí quando a preguiça vem, dorme, viaja para Jerusalém, mais 5 horas de relógio, aí 6 horas, acorda para ir para o trabalho, e a mesma rotina todos os dias. Então o conselho que ele dou é: aproveite o tempo que tu tem para meditar nas Sagradas Escrituras, porque na Venezuela, porque no Peru, porque no Canadá, em outros países, você acha que esses países a Bíblia Sagrada é como um revólver, é crime andar com Bíblia Sagrada na Venezuela, no Canadá, no Peru, agora no Catar, é perigo, é na China, não é na China, na China é crime andar com a Bíblia. Verdade. E eu aconselho uma passagem para você gravar até hoje, não esqueço, uma célula. Sabe quantos anos faz essa célula? 5 anos. Ela deu lá na casa de um irmão que era daqui. Ela disse assim, ó, até hoje, não esqueça, ela disse: se vir uma lei para acabar com a Bíblia, para queimar a Bíblia, e aí, vocês sem conhecimento, o que vocês fariam? Aí todo mundo ficou pensante, todo mundo ficou pensando. Aí eu pergunto para vocês hoje, a lei ainda não veio, e se vir para o Brasil? Não custa nada ao chegar, porque você sabe que o presidente é pedeira, então não custa nada chegar. Então se a lei for decretada, quem tiver com o livro da Bíblia Sagrada vai ser preso durante 20 anos de prisão, sem fiança. Então imaginei, hoje nós pode ler, meditar, pregar, e a gente não faz isso. Então é por isso que quando ela disse assim, ó, comece a ler, aí eu fui logo para o livro de Mateus, para o livro de João. Eu li o Novo Testamento, sabe quantas vezes? Eu li umas 6 vezes o Novo Testamento, que é composto de 27 livros. Eu comecei, irmãos, eu ganhei muita madrugada, porque eu pegava de 11 horas da noite até 4 da manhã, até 3 da manhã, lendo a Bíblia. O sono vinha, aí o olho tentava fechar, o eita, você vai ter que ficar aberto, você vai ter que abrir. Aí o olho fechava e o sono vinha, eu dormia com a Bíblia assim na mão, assim, ó. Mas valeu a pena, glória, porque tudo aquilo que nós lemos, uma hora vai ter que gravar na mente. Aí você pergunta, irmão, você sabe os 66 livros da Bíblia? Aí se eu falar, não porque eu sei, mas sim porque o Espírito de Deus fez gravar na minha mente, eu vou dizer a você, como eu já disse. Se você, irmão, você sabe qual o livro que fala do fim dos tempos? A maioria do livro da Bíblia fala do fim dos tempos. Daniel é o segundo Apocalipse, Ezequiel 39, 37, 36, 40 fala do fim dos tempos. Capítulo 7 de Ezequiel, o fim vem, o fim vem. Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 8, capítulo 2 fala do fim dos tempos, porque no capítulo 2 fala do sonho de Nabucodonosor, que ele sonhou uma grande estátua que revela 4 impérios romanos, 4 impérios que se levantarão da terra no fim dos tempos. Então muitos livros da Bíblia, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e Apocalipse, fala do fim dos tempos. Então o conselho que eu lhe dou é: leia a Bíblia. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Você não vai perder tempo. Verdade. Você vai ganhar tempo. Oh, ainda se enche cada dia com a palavra. Mas você foi provado muitas vezes.
Muitas vezes eu fui provado, principalmente no meu trabalho. Estava bem ali, muitos escarnecedores chegaram lá escarnecer do Evangelho de Jesus. Mas a Bíblia diz, em 2 Pedro capítulo 3, que nos últimos dias virão os escarnecedores dizendo: onde está a promessa da tua vida? Porque desde quando os nossos pais dormiram, os céus permanecem da forma que é, e a terra também. Aí Pedro diz: se acontecer isso, fique atento, porque Jesus está voltando. É um sinal da volta de Cristo. Amém, irmãos? Aplauda Jesus. A partir de hoje, a partir de hoje,